Vamos lá, agora sim. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, inicialmente. Nós vamos ler alguns trechos da carta de Tiago nessa noite. Primeiramente, nós vamos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Farei a leitura, peço que vocês acompanhem em suas Bíblias, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Só até aí, meus irmãos, nesse primeiro momento. Nessa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre o clamor da fé e como Tiago trabalha a ideia de lamento. Como ele faz isso. O tema do lamento não é o principal tema de Tiago, o principal tema de Tiago é a integridade de como se vive diante de Deus. Mas ele vai falar de lamento um pouco mais do que aparentemente a gente percebe com a leitura do texto. Como eu tenho tratado dos lamentos, nós falamos na semana passada do primeiro texto do Novo Testamento, João capítulo 11, e hoje vamos trabalhar boa parte, os trechos do livro de Tiago que tratam de lamento, sem deixar de também falar as próprias ideias da carta de Tiago. Então, nós temos caminhado para entender a importância dessa ferramenta, que é um tipo de oração que Deus dá ao seu povo, que nós podemos, ao invés de nos momentos de pesar, nos momentos de pecado, nos momentos de doença, nos momentos onde nós estamos afligidos pelos nossos adversários, ou até afligidos pela disciplina do Senhor, possamos nos voltar para Ele, ao invés de dar as costas para Deus. A vida cristã é uma vida diante do Senhor, em todas as circunstâncias. Então, muitas vezes, quando nós somos apertados, seja pela disciplina do Senhor, seja por consequência dos nossos pecados, ou por adversários que se colocam contra nós, há uma tendência de enfraquecer-nos e nos apartar do Senhor, nos apartar da igreja e buscar pelos nossos próprios caminhos resoluções, ou nos tornamos aqueles que murmuram, e como se a fé cristã não existisse dentro dela o sofrimento, os momentos de pesar, e o que nós podemos fazer. Então o lamento fala de tudo isso. E aí, meus irmãos, é interessante que algumas pessoas vão dizer que Tiago está contra Paulo. Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra. Foi uma carta muito debatida. O próprio Martinho Lutero disse que Tiago era uma carta de palha, não era uma carta a qual ele tinha nenhum tipo de apreço. Por Paulo, não. Particularmente Romanos, ele tinha grande apreço. Mas o nosso querido irmão Lutero estava errado, graças a Deus, porque a palavra de Deus é inspirada e útil e proveitosa, e Tiago é a palavra do Senhor. Tiago, ele é o meio-irmão do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve meio-irmão e irmãs também, meio-irmãos e irmãs, porque Maria, após o nascimento de Jesus, teve outros filhos com José. Judas, que escreve a carta que está antes de Apocalipse, também era meio-irmão do Senhor Jesus.
Todos os irmãos do Senhor Jesus, ou pelo menos os seus familiares, com exceção da própria Maria, só vieram a crer no Senhor após a ressurreição. Nenhum deles faz parte do ciclo do Senhor Jesus. Então, esse Tiago não é nenhum daqueles dois Tiagos que aparecem lá dentre os apóstolos. Não é. Tem três Tiagos, pelo menos tem um quarto também, mas três principais. E esse Tiago só aparece depois, já no livro de Atos dos Apóstolos. Não confunda esse Tiago com aquele Tiago que aparece nos evangelhos. É um outro personagem, meio-irmão do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, esse meio-irmão que veio a crer no Senhor Jesus, no capítulo 15 de Atos, ele já aparece com uma certa influência no primeiro concílio da igreja. Quando Paulo vai falar da igreja de Jerusalém na carta aos Gálatas, ele vai dizer que a igreja de Jerusalém tinha algumas colunas. Pedro, ele coloca também Tiago. Também estava lá João, que eram como aqueles irmãos que eram as colunas da igreja de Jerusalém, a força da igreja de Jerusalém. Alguns estudiosos chegam a pensar que Tiago até superava o próprio Pedro e o próprio João na igreja de Jerusalém, por causa de diversos textos do Novo Testamento que demonstram um certo temor até que Tiago causava. Por causa do temor de Tiago, Pedro dissimulou. Eu não estou dizendo que o pecado de Pedro é culpa de Tiago, não é isso. Pedro viu que ele estava lá entre irmãos que não eram judeus, na carta aos Gálatas, Paulo trata esse assunto, e quando está Pedro lá com irmãos que não eram judeus, conversando, tendo comunhão tranquilamente, chegaram alguns irmãos, que não era Tiago, mas que andavam com Tiago. Chegaram alguns da parte de Tiago. Veja a influência e força desse irmão na igreja de Jerusalém. Quando Pedro viu, opa, está chegando gente que anda com Tiago. Se eles contarem a Tiago que eu estou aqui com os gentios, o que será de mim? Ele dissimula e age falsamente. Paulo repreende na presença de todos. O próprio Paulo se sujeita a Tiago em Atos capítulo 21. Tiago toma Paulo pelo braço e diz: olha, Paulo, andam dizendo por aí que você anda pregando contra Moisés, e contra o templo, e contra a lei, e vamos mostrar que não está acontecendo nada disso. Tem dois varões ali que fizeram voto, e eles já estão lá, e você também vai entrar lá e vai fazer voto. Paulo se sujeita a Tiago, e entra no templo e vai fazer um voto, e depois ele é retirado à força pelos judeus e é preso. Então, Tiago tinha uma força muito grande na igreja primitiva, e a gente vê isso na própria Escritura. A carta de Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento, mais antigo. Escrito provavelmente entre os anos 44 e 45, ano 1 depois da morte e ressurreição do nosso Senhor. 45, 44, 45 é uma data mais provável. O primeiro livro que foi escrito que nós temos conhecimento. Depois disso, vem as cartas de Paulo, a carta aos Gálatas, carta aos Tessalonicenses e as outras cartas que vão vindo depois. O primeiro evangelho que foi escrito entre o ano 50 e 52 é o evangelho de Marcos, e assim os livros do Novo Testamento foram sendo escritos. E aí, por que as pessoas colocam Paulo e Tiago como que brigando? Porque Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar no Senhor e devemos sempre viver em alegria. E Tiago começa mostrando uma alegria um pouco estranha. Tem de motivo de grande alegria o passardes por provação. Tiago, de modo algum, é masoquista e vocês vão entender do que ele está falando. Tiago, ele oferece para nós uma espiritualidade real. Eu tenho falado para vocês que a Bíblia é um livro realista. A Bíblia não é um livro de esconder a fraqueza dos personagens, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Tudo é muito exposto e claro. E Tiago vai falar aqui da integridade necessária ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao povo de Deus. E ele começa a carta dizendo exatamente isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí você pode pensar, nossa, e está muito na moda nessa ideia de estoicismo, né? E aqui Tiago não tá levando isso em conta, não é nenhum estoicismo religioso, não é sofra apenas, sorria diante das dificuldades, não é isso que Tiago está fazendo aqui. Ó. Tiago está falando de provações, de pobreza, explorações, conflitos, enfermidades e tudo o que acontece na vida do cristão. Mas quando ele fala sobre alegria, Tiago não está pensando em que nós devemos negar a dor. Por favor, meus irmãos, entendam uma coisa.
Deus não nos chama para viver uma vida superficial, nem artificial. Superficial quando nós não nos aprofundamos no conhecimento, na comunhão com Ele uns com os outros e achamos que a vida cristã é uma vida limitada. Eu estava falando hoje cedo, dando aula lá em cima com jovens, e dizendo o seguinte, e me referi ao pastor Batista John Piper, que ele diz que muitas vezes o cristão gasta a vida como as pessoas do mundo. Aí se prende, muitas vezes, a vícios, a bebida, a se deixar levar por sensualidade, ou por dinheiro, ou por qualquer uma dessas coisas, buscando nessas coisas felicidade, buscando nessas coisas prazer, buscando nessas coisas uma espécie de auxílio e segurança para a sua própria vida, quando na verdade conhecimento, prazer, segurança e todas as coisas estão em Cristo. E nós muitas vezes cristãos, por fraqueza, vamos buscar isso em outras fontes, em fontes que estão absolutamente vazias. Tiago não está negando a dor. O que Tiago está fazendo aqui é para que nós tenhamos esperança em meio à dor, porque Deus está agindo no meio do mal, em meio à dor. Então, Tiago vai citar Jó, muitos autores também vão dizer que Tiago está com os olhos em Jó enquanto ele está escrevendo a carta, em Jó, nos Salmos, em vários textos do Antigo Testamento. Então, Tiago nos lembra que Jó lamentou, e está aqui por detrás de todo o livro. Jó questionou, levou queixas ao próprio Deus. E vocês vão ver Tiago nos ensinando também a fazer algo semelhante. Lamentar é sofrer sem se afastar do Senhor. Volto a dizer, lamentar não é murmurar. Quando você chega para Deus e diz, Senhor, não estou entendendo por que eu estou vivendo tantas dificuldades. Senhor, o que está acontecendo? Onde está o teu braço forte? Onde está a tua mão? Senhor, as portas não se abrem. Há tanto tempo eu estou lutando com essa adversidade, com esse problema. Senhor, o que está a acontecer? Quando alguém abre os seus lábios para questionar o que está acontecendo na sua vida diante do Senhor e lamentando que as coisas estão andando muito ruins, isso é lamentar. Isso não se torna uma coisa irreverente, onde alguém é desrespeitoso ou blasfemo ou vai contra o próprio Deus, não. Lamentar é derramar o coração diante de Deus, mas crendo que esse Deus é bondoso, crendo que Ele é o seu Deus, crendo que Ele vai te levar a perseverar em meio a isso e que você confia na sua salvação, na sua intervenção, na sua direção. Então, nós vamos trabalhar em 3 movimentos essa ideia de o clamor da fé. O primeiro movimento que vai de Tiago, nos versos 1 a 8 que nós lemos, é o clamor por sabedoria em meio às provações. Segundo movimento, Tiago capítulo 4, de 1 a 10, particularmente o verso 9, vamos falar sobre o lamento penitencial, sobre nossos próprios pecados. Tiago nos fala sobre isso, sobre o pecado e sobre mundanismo. E no final, Tiago capítulo 5, a oração de lamento e a intercessão comunitária em situação de aflição e enfermidade. Só um momento, vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Ok. Então, clamando por sabedoria em meio às provações. Tiago, servo de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. A ideia aqui do verso 1, meus irmãos, Tiago está falando, desde que as tribos, desde que o povo de Deus nos exílios foram dispersos, o povo de Israel, os judeus, estavam espalhados por todas as partes do mundo, desde o Oriente, Ásia Menor, e espalhados. Então, Tiago escreve uma carta de modo especial para essas pessoas, mas que contempla todos aqueles que são cristãos. E aí, ele vai dizer no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você lembrava desse texto? Ou pelo menos lembrava dessa maneira? Imagine, alguém chegar para você, olha, Fábio, queria que você tivesse por motivo de toda alegria essa provação que você está passando. Já pensou se eu ouvir isso? É legal ouvir isso? Não é legal? Não é? De jeito nenhum, gente. Não, se alguém balançou a cabeça aí, eu vou ver você na aprovação e vou chegar na sua casa e dizer, e aí? Tá tendo toda alegria? Não, não é legal. Nós não passamos por provação tendo isso por motivo de alegria. Então, Tiago, por que ele fala isso?
o objetivo dele? Tiago não quer que a gente dê uma de não emocional e que ignora o que está acontecendo e diz: eu estou feliz em Deus, estou feliz no Senhor. Não, não é isso. Tiago também não quer que a gente, como masoquistas, comece a celebrar o sofrimento. Olha, presbítero Jamil, como tem sido bom o sofrimento na minha vida. Não, não é isso. Tiago não é masoquista. Tiago é uma pessoa normal e o que ele diz é o seguinte: tenha isso um motivo de grande alegria, porque Deus vai produzir algo muito maior e precioso na sua vida. É pelo resultado que Tiago está falando que devemos ter alegria, não pelo que estamos passando. É como se fosse assim: quem já fez esporte, arte marcial, ou mesmo quem está aprendendo a tocar instrumento, tem os momentos de dor, não é assim? Na arte marcial, ou quem vai fazer, começa a fazer, está muito tempo com a vida sedentária e começa a fazer uma atividade física. Primeira semana é maravilhosa, né? De jeito nenhum. É dor em lugares que você nem sabia que podia doer. Sente dor em tudo que é lado. E quanto mais sedentário, pior. Mas, quando você percebe essas dores, que você passou a fazer uma atividade física, você não se alegra na dor, mas você pelo menos diz assim: olha, o corpo está respondendo. Estou saindo da inércia. Estou saindo do sedentarismo. Então, guardando o que se deve guardar, essa é a ideia de Tiago. Não é a dor pela dor, mas essa dor vai trazer resultados, como, por exemplo, quem sai do sedentarismo, resultados para a saúde. Eu me tornarei uma pessoa saudável. Então, a alegria que Tiago está falando aqui é pelo resultado, pelo que Deus está fazendo a partir das circunstâncias. Então, a gente não pode achar que Tiago está indo para qualquer outra direção. E aí, quando chega no verso 5, Tiago vai mostrar uma instrução que nós devemos fazer nos momentos de provação. Olha o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Meus irmãos, a gente usa muitas vezes esse versículo solto. Não está inteiramente errado em algumas das vezes. A gente fala assim: ó, você não tem sabedoria, é só você pedir a Deus. Mas vamos lembrar do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é um momento de provação. Esses irmãos estão passando por dificuldades. E em meio às dificuldades, eles não sabem o que fazer. Por isso, o Tiago está dizendo: você não sabe o que fazer nas provações, nas dificuldades? Peça sabedoria a Deus. É isso que Tiago está ensinando. E aí, a dor pode se tornar em uma oração, mas uma oração de acordo com a vontade de Deus. Diante da prova, Tiago não manda nós buscarmos respostas em qualquer outro lugar, a não ser no próprio Senhor. E aí, pedir sabedoria é reconhecer o seguinte: Senhor, eu não sei o que fazer. Ou então reconhecer: Senhor, eu estou irado contra ti. Senhor, até quando vai ser dessa maneira? Tudo isso está embutido. Senhor, eu estou quase perdendo a minha fé. Senhor, não sei como permanecer íntegro diante dessas circunstâncias tão difíceis. Me sinto tentado a fazer algo até mal. Essas coisas acontecem conosco e precisamos reconhecer isso, porque se não acontecessem, tantos de nós, tantos irmãos e irmãs, não cairiam em momentos de provação e de dificuldade e não se enfraqueceriam na própria fé. Então, Tiago está nos ensinando que devemos pedir sabedoria a Deus, e aí começa o lamento bíblico. Não apenas chorar por causa da dor, mas a gente dirige a nossa dor àquele que pode cuidar de nós, lamentando a Ele e pedindo a Ele que nos dê sabedoria. E aí, Tiago está tirando isso da onde, meus irmãos? Já mostrei para aqui para vocês, dos salmistas. Aqui, o pano de fundo de Tiago, nós lemos o Salmo 12, tá? Capítulo 3 lá, Tiago faz alusão ao Salmo 12. Capítulo 5, Tiago faz alusão ao Salmo 40, e vários outros salmos, Jeremias, Isaías, estão sendo aludidos aqui nessa carta, e em momentos de lamentação, em muitos momentos de lamentação. Então, quando a gente não sabe o que fazer, nós podemos pedir: até quando, Senhor, tem que ser assim? Mas devemos aprender a orar com sabedoria, porque senão são orações que não são orações, são murmurações, são rebeliões contra o nosso Deus. A oração de lamento não é um discurso qualquer. Ela começa muitas vezes com a única coisa que você pode falar para Deus: Senhor, me ajuda.
Eu estou desesperado, não sei o que fazer. Senhor, como o Tiago diz, me dê sabedoria. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Então Deus, Tiago vai mostrar que Deus não censura. Ele dá toda a sabedoria necessária para que você saiba como lidar com as dificuldades. Meus queridos irmãos, quais dificuldades? Quais dificuldades? Todas. Qualquer dificuldade. Você está passando por alguma dificuldade? Essa dificuldade abalou sua fé? Ou tem abalado você? Peça a Deus sabedoria. Lamente a Ele em meio a essa dificuldade que você, porventura, esteja a passar. E Ele não vai dizer assim, ó, você é muito fraco, não vou lhe dar coisa nenhuma. Tiago diz que não. Ele vai dar sabedoria e não lança isso em face. Ele vai dar bondosamente, graciosamente, para que nós saibamos, para que você saiba como lidar em situação de dificuldade e provação. Nós somos provados na mente, nós somos provados no físico, nós somos provados em todas as áreas da nossa vida. E precisamos que Deus nos dê sabedoria para saber como responder. Tiago vai dizer que Deus não humilha o filho ferido, Deus não lança em face, Deus nos traz para próximo a si e Ele não está aqui para dizer assim, ó, mostrar, apontar a nossa fragilidade. Pelo contrário, Ele acolhe o nosso pedido quando nós estamos com o coração quebrantado e buscamos a face dEle. Lamento, e aí Tiago, o verso 8 vai terminar, ele vai dizer o seguinte, que alguém que faz isso, ela não deve estar com ânimo dobre. Essa palavra é interessante. A palavra ânimo vem do latim anima, mas a Bíblia não foi escrita em latim, mas em grego, mas ânima é alma. E a ideia de ânimo aqui é de mente. No grego, a palavra grega para mente que está aqui, ou para alma, a ideia de alma, é não seja alguém com a mente ou coração. Não seja alguém de mente ou coração dividido. A ideia de coração dividido é quando você tem duas lealdades. Você é leal a Deus, mas você também é leal a outra coisa. Pode ser a si mesmo, pode ser a qualquer outra coisa. Então você está dividido. Tiago está dizendo que uma pessoa assim, não espere que ela vá receber alguma coisa do Senhor. Então isso já responde muita coisa. Por que as suas orações ou as nossas orações muitas vezes não são respondidas? Tiago vai dizer outros motivos ao longo da carta, eu vou falar deles. Porque muitas vezes nosso coração está dividido e Deus sabe disso. E Deus vê isso. Muitas vezes nós estamos divididos, cocheando entre dois senhores: dinheiro, coração, próprio eu, o que for. Toda divisão, ela é rejeitada por Deus. Então, o coração dividido, Deus não vai atender, é o que Tiago está dizendo aqui. E aí, meus irmãos, nós aprendemos que para lamentar e para orar corretamente diante do Senhor, eu preciso estar diante de Deus de fato, com todo o meu coração. Por mais fraco que você esteja, o ponto aqui que Deus está rejeitando não é a minha nem a sua fraqueza. É quando, em meio à fraqueza, eu busco ter outras lealdades. É quando eu estou vivendo no mundanismo. É quando eu estou entregue aos meus próprios deleites e desejos. É quando alguma coisa se assenhora de mim que não seja o Senhor Jesus. Então, para isso, eu devo me arrepender para buscar a face do Senhor. Então, em momentos de provação, Tiago nos dá lições preciosíssimas. Ele nos mostra que nós temos um Deus que podemos contar. E a alegria que ele está falando desde o início, ter toda alegria, é que tudo o que está acontecendo não é em vão. Não esqueçam de uma coisa, meus irmãos. Deus está decidido a algo, a nos conformar à imagem de Jesus. Deus não quer que sejamos essas pessoas que somos. Eu não sei quanto a você, meus irmãos, mas tem momentos, e teve momentos na minha vida, e eu acho que ainda vai ter muitos desses, que eu tenho um certo asco de mim mesmo, aversão a mim mesmo, indignação profunda a mim mesmo. E diz assim: como eu pude ceder a isso outra vez? Como eu pude me deixar levar por isso de novo? Então, Tiago está nos chamando para dizer:
Se você está em momento de provação, de fragilidade, se alegre, não pela sua fraqueza, não por você ter cedido, mas porque se você buscar a Deus, Ele de forma imediata se dirige e te acolhe. E se você pedir a Ele, com o coração voltado para Ele, Ele te dará sabedoria de como se conduzir em meio a essa situação. Senhor, dai-me sabedoria para não desperdiçar essa provação. Guarda meu coração da amargura, mostra-me como responder com fé. Ensina-me, ó Senhor, a ser íntegro, ó permanecer íntegro, como aprendemos com Ruth, mesmo quando todas as coisas estão a falhar. E aí, no segundo movimento, meus irmãos, no capítulo 4 de Tiago, eu quero que você vá até lá, por favor, na sua Bíblia, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Lembre-se que nós estamos falando do clamor da fé, a ideia do lamento no livro de Tiago. Agora, o segundo movimento, Tiago vai nos mostrar como clamar em arrependimento diante do nosso próprio pecado. Clamar em arrependimento diante do nosso próprio pecado. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, de mente dividida, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago faz uma observação inspirado pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, cirúrgica. Ele vai dizer que um outro motivo para nós não recebermos resposta das nossas orações, primeiro ele vai dizer, olha, vocês, de onde vêm essas guerras e contendas entre vós? Vem da onde? Ele vai dizer que vem nossos membros, né, da nossa própria carne. Aí ele vai falar da cobiça, de matar. Matar aqui não quer dizer literalmente, mas quando alguém odeia outra pessoa, é a mesma ideia de matar, porque o ódio levado ao extremo leva a pessoa a tirar a vida do outro. Aí ele vai falar de inveja, ele vai falar dessa luta de fazer essas guerras. E aí ele, no final, no final do verso 2, ele diz, sabe que vocês não têm nada? Além de estar aí em guerra, com a carne inflamada em tudo isso, em cobiça, em inveja, militando contra vocês mesmos, vocês não pedem. Aí ele segue. E quando vocês pedem, vocês não recebem. Mas por que, Tiago? Porque às vezes que tem momentos que eu não peço. Tá bom, Tiago, você está certo. Eu não oro de fato. Tiago está dizendo isso. Vocês não oram. Quantos de nós, Tiago, poderia apontar o dedo nessa noite e dizer: você não ora? Aí você, não, pastor, que isso? Eu oro todo dia. Na hora que eu vou fazer minha refeição, eu agradeço a Deus pela refeição. Não é disso que o Tiago está falando. O Tiago está falando de uma vida de alguém que ora de fato, que vive a pedir a Deus, a clamar pelo Senhor. Então, muitas vezes, veja, tem momentos,
e eu queria que você pensasse se não é assim em muitos momentos da nossa vida. Estamos passando por uma coisa tão difícil. E aí chegamos, olha, eu queria que vocês orassem por esse motivo aqui na igreja. Aí pedimos em oração e algo bom a ser feito, deve ser feito. Mas você já parou para perceber que nós mesmos, aqueles que pedimos oração em alguns momentos, não oramos como deveríamos? Você faz uma oração na segunda-feira por esse pedido que é urgente, que está lhe trazendo grande problema, grande tribulação, e você orou na segunda de manhã. Passou a terça, passou a quarta. Aí quando chegou na sexta-feira, por algum motivo, nossa, eu não orei a semana toda por isso. É como se não fosse tão difícil assim. É como se o problema não fosse tão mal, não estivesse incomodando tanto. Então não preciso que Deus resolva coisa alguma. Então é disso que o Tiago está falando. Vocês não pedem. Ele não está falando apenas de não orar por não orar, de que nós não nos voltamos para a oração quando deveríamos viver em oração. Aí ele vai dizer que esse é o primeiro problema. Aí ele diz um segundo problema. Vocês também pedem. Sim, vocês pedem, mas vocês não recebem. Por que, Tiago? Por que eu não recebo? Porque vocês pedem para esbanjarem os vossos prazeres. O que Tiago está dizendo é o seguinte: eu quero fazer de Deus, é como se fosse magia aqui. Magia é o seguinte: magia é a crença de que eu posso manipular o ser divino, os seres divinos. As pessoas que acreditavam e acreditam em magia, elas acham que com alguns artifícios elas vão poder ter favores de seres espirituais, de seres divinos e coisas dessa natureza. E aí, magia é isso. E muitas vezes, infelizmente, alguns pseudos cristãos e pseudas igrejas vão dizer assim: eu determino e Deus tem que fazer. Algumas pessoas acham que podem dizer a Deus o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Não, não aceito que Deus me dê uma negativa disso. Isso é magia. É ocultismo no meio do povo de Deus. Alguns livros que a gente compra que estão falando de oração fazem isso. Ensinam ao povo de Deus a fazer magia. Quando você acredita que você pode manipular a Deus. Ninguém pode. E aí, Tiago vai dizer o seguinte: vocês pedem para esbanjar em vossos próprios deleites. Então, alguém que pede assim é como se fosse assim, ó: eu vivo a vida que eu quero, Deus, mas na hora que eu peço, eu espero que o Senhor me dê. E Deus não vai ser manipulado por ninguém assim. Ele vai, obviamente, ignorar e vai negar. E Tiago vai dizer quem são essas pessoas que vivem assim. Versículo 4: infiéis. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Meus irmãos, vocês já ouviram falar do amigo do evangelho? Amigo do evangelho. Nós cristãos, às vezes, cometemos algumas falhas, viu? A gente fala assim: rapaz, aquele rapaz ali, ó, tá vindo para a igreja. Nossa, coisa boa, né? Tá vindo, ó, vai até nas reuniões de oração. Olha, ele tá isso, tá aquilo. E aí a pessoa passa tempo, às vezes anos, mas nada muda. Ele vai na igreja, ele vai nas reuniões, ele aparece e tudo mais. Ele gosta de ouvir a palavra e tudo mais. E aí a gente cunhou o termo amigo do evangelho. Só que aí, um tempo atrás, eu não sei se foi eu que cunhei isso não, ou se eu ouvi de alguém. Mas eu pensei, o amigo do evangelho é o inimigo de Deus. O amigo do evangelho é o inimigo de Deus. Porque se ele está na presença de Deus e ele não se comprometeu com o Senhor, o que ele é? O que a Bíblia diz? Só tem duas opções. Ou você é filho, ou você é inimigo de Deus. Não tem a terceira opção. Se você foi regenerado, você faz parte do secto, do seio da igreja daqueles que são filhos. Mas se você não foi, se você está sem ser, o que você é? O amigo do evangelho é inimigo de Deus. Então Deus não aceita esse tipo de duplicidade, que Tiago vai repreender logo depois. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E às vezes, esse amigo do evangelho, você diz assim: mas rapaz, você está na igreja, você frequenta. E aí, o que falta para você se comprometer? Não sei. E algumas pessoas, de verdade, falam com sinceridade. Elas não sabem o que é. Elas não conseguem discernir o próprio problema do coração delas. Tiago vai responder qual é o problema aqui agora. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Esse é o ponto. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Então por que você não se compromete? Porque você tem uma aliança maior do que aquela que você deveria fazer com Cristo. Porque você tem amizade com o mundo. Aí você diz, não, mas eu não faço nada e tudo mais. A Bíblia chama isso de mundo. Mundo é tudo aquilo que esfria, que nos aparta de Deus. Pode ser o nosso próprio coração mundano. Você não precisa estar no pecado, na bebedice. Mundo é tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. E se você não se sujeita, você é mundano. Você não é daqueles que estão no séquito do Senhor. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? E aqui Tiago está falando para crentes que estavam com a sua lealdade dividida. Eles estavam na igreja, mas estavam tendo contendas entre eles, dissensões entre eles e mundanismo também. E aí, Tiago vai dizer o seguinte: antes Deus dá maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Tiago vai dizer qual é o outro problema de alguém que está com duplicidade, se apartando de Deus: soberba. O que é soberba? Soberba é achar que eu posso, com os meus próprios recursos, viver de forma autônoma. Foi o que Adão desejou. O seu pecado não é novo, é velho, é antigo. Porque quando Satanás, a serpente disse para Eva e para Adão, vocês vão ser como Deus, discernindo o bem e o mal, então vocês vão poder decidir o que vocês quiserem da vida de vocês. É a mesma coisa. Ah, rapaz, espera aí. Então eu posso viver a minha vida. Quem é o meu rei? Eu mesmo. Soberba. Quando alguém não se sujeita a Deus, e aí, por que é soberbo? Porque ele vai dizer, Deus existe aos soberbos, mas ele dá graça, ele capacita aqueles que se humilham. Aqueles que estão, Senhor, não estou conseguindo, me ajuda, tenha misericórdia de minha vida. Aí ele vai dizer no verso 7, então, sujeite-se, portanto, a Deus. E somente assim, se sujeitando a Deus, você poderá resistir ao diabo. O problema é que, às vezes, a gente deseja resistir ao diabo sem nos sujeitar a Deus. Nós não vamos conseguir. E somente assim o diabo fugirá de nós. E somente assim Deus vai se chegar para nós, como Tiago coloca aqui. Aí Tiago vai usar agora a expressão no verso 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois, ó de novo aqui, de ânimo dobre, de mente dividida, de coração dividido. Limpai, purificai. Porque purificar aqui é o seguinte, você tem 2 focos, torne um foco só. Isso é purificar o coração. Aí no verso 9 ele diz, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Essa parte é a parte que é o coração desse trecho. Tiago está dizendo que não basta apenas a pessoa dizer que está arrependida, não basta apenas fazer como Esaú, que chorou. Tem gente que, infelizmente, chega a ser supersticiosa. Nossa, fulana de tal chorou, logo teve verdadeiro arrependimento. Esaú chorou também, ou não? Chorou, e chorou copiosamente, mas não se arrependeu. Tiago vai mostrar que se não houver aflição verdadeira, lamento verdadeiro, choro verdadeiro pelo pecado, por ver a própria situação em que a pessoa se encontra, converter em vosso riso em pranto. A ideia aqui é a seguinte, é que a pessoa está fazendo tudo isso, mas a vida está normal. Nada tirou a alegria dela, ela não foi afetada. Sabe aquelas pessoas que são cristãs e encaram o sangue de Jesus como se o sangue de Jesus fosse a coisa mais vil e fútil possível? Tem gente que faz assim, ele peca de manhã, Senhor me perdoe, me purifica com teu sangue. E aí repete o pecado à tarde, Deus tem misericórdia de mim. E cai de novo à noite. E vive nesse círculo vicioso. Ele cai, pede perdão, cai de novo, pede perdão, cai de novo, pede perdão. Qual é o ponto aqui, meus queridos irmãos? É que a vida cristã não pode ser uma vida onde o pecado tem domínio sobre nós. O pecado acontece na nossa vida, ok. Mas se eu peco mais do que eu vivo na presença de Deus, tem algo errado. Tem algo errado. Quando João,
não é Tiago, João vai falar sobre o pecado, se pecardes. Ele não fala assim, ó, visto que vocês pecam sempre, o tempo todo, sem parar, vocês têm um advogado. Não é assim que ele fala. É se pecardes. Mas por que parece que a vida de alguns de nós parece que é diferente disso? Mundanismo, soberba, se apartou do Senhor, não ora mais, não se sujeita a Deus, vive a vida do jeito que quer, não sabe o que é lamentar pelos próprios pecados, não sabe o que é afligir-se pelos próprios erros, nem sente problema quando peca. Isso é ser afastado de Deus, é estar sob a ira de Deus. Porque a frieza espiritual não é outra coisa, é estar sob a ira de Deus. Então, se seu coração não está aquecido para se voltar para as coisas do Senhor, é porque você está sob a ira, é porque você se encontra como inimigo, é porque o mundanismo ganhou seu coração. E você não tem problema. E aí, sabe qual é a resposta que deixa claro? Converta o seu riso, essa sua tranquilidade, a vida comum e normal, em tristeza. Converta a vossa alegria em tristeza, se humilhe na presença do Senhor e Ele te exaltará. Tiago está dizendo, ainda que para você tudo normal, está tudo tranquilo, você chega, é natural isso, essa vida pecaminosa, você precisa se arrepender profundamente e converter esse riso em choro e se humilhar diante do Senhor. Assim, queridos irmãos, chegamos no final. Tiago vai mostrar para nós quando o clamor, né? O clamor por justiça diante de enfermidade, de opressão e a própria intercessão que os presbíteros vão fazer aqui pelos enfermos aqui na carta. Abra agora aí em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler do verso 1, nessa parte final, até o verso 6. Tiago, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Verso 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago começa a falar de um outro lamento, ainda que a palavra aqui não é lamento mesmo no original, Tiago usa a palavra lamento uma única vez, é uma palavra que aparece só nessa vez no livro de Tiago e no Novo Testamento, não aparece mais. E aí agora ele está falando sobre esse lamentar aqui como se alguém uivasse, gritasse. A ideia de lamento aqui é essa, mas é o lamento que está ali. Então Tiago está mostrando que não é algo apenas individual, ele está mostrando uma voz profética e escatológica, mostrando que aqueles que se assenhoram e têm o coração na sua própria riqueza e que acham que isso é suficiente, esses estão perdidos. Meus irmãos, trazendo para o nosso tempo, você sabe o que eu mais pensei enquanto eu li esse verso? Não estou dizendo que Tiago falou sobre isso, mas ele para mim encaixa perfeitamente no cristianismo coach dos nossos dias, que era antigamente a teologia da prosperidade, hoje é o evangelho coach. Esses coaches que tem por aí, mentirosos, que são fraudulentos, como o Tiago fala aqui, que enganam, que ganham através de fraude e que enriquecem e dizem que isso é fé cristã. E tem cristão que acredita que esses caras são cristãos. Homens e mulheres que tem por aí desse cristianismo coach. E Tiago está dizendo claramente, olha, isso não é fé cristã. Isso é engano. Eles perecerão pelo seu próprio pecado. A ideia de Tiago é que aqueles que colocavam sua confiança na incerteza das riquezas
no grande dia da matança, no dia final, eles seriam um testemunho para nós, o povo de Deus. E por favor, não encare aqui que é impossível que alguém cristão tenha prosperidade financeira, particularmente no nosso tempo, hoje é ainda mais menos difícil. O ponto de Tiago é alguém que colocou o coração nessas coisas, viveu uma vida pecaminosa, se esbanjou, engordou o próprio coração na sua própria maldade e vive de forma independente de Deus. E aí Deus escuta aqueles que todos, que esses ricos ignoram. Você vê que os trabalhadores pobres tiveram seu salário retido e Tiago tem uma voz contra estes. A ideia de Tiago se assemelha a Paulo. Paulo diz o seguinte lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que hoje nós sofremos, hoje nós padecemos e muitas vezes temos restrições de muitas coisas. Mas Paulo diz que quando o Senhor Jesus voltar, nós gozaremos de alegria eterna com ele. E aqueles que foram contrários, esses sofrerão de dor eterna e separação eterna. E aqui o lamento aqui tem dois tipos de lamento nesse texto, nessa parte. Tem o lamento do pobre que está sendo completamente esmagado por esses homens perversos e ricos. E Tiago diz: vocês que vivem assim, que confiam na insegurança das riquezas, vocês devem também lamentar, porque vocês vão perecer. Porque vocês estão engordando e achando que isso, vocês estão seguros, mas vocês não estão. É o clamor de Tiago. E a igreja deve ouvir esse clamor. Nós não devemos ser, irmãos, seduzidos por evangelhos falsos, fraudulentos. Volto a dizer, você pode prosperar, você pode trabalhar, você pode ter boas ideias, você pode empreender, mas saiba que se você colocar a confiança do seu coração nessas coisas, você está perdido. Você está perdido. E aí, uma das características é que as pessoas que fazem isso deixam de escutar o lamento daqueles que estão tanto a precisar. Um outro aspecto que Tiago vai falar, dos versos 7 até o 18, vamos ler só alguns versos, é essa restauração do aflito. Ele vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, Tiago, agora, além de denunciar, ele vai dar dois exemplos para nós: que nossas riquezas ou nosso consolo final não está nessa vida, meus irmãos. Então, vocês sabem que a gente tem falado aqui de pessoas que têm sofrido. Nós oramos por pessoas que estão em situação muito difícil, de enfermidade. Os irmãos têm conhecimento, sabem do que eu estou a falar. E tem momentos e tem situações de pesar e dor que confundem a nós. Mas esse estudo sobre o lamento, isso trouxe bálsamo ao meu coração e me fez ver como eu estava equivocado também. Porque às vezes nós esperamos nessa vida todo o consolo que podemos ter e não aceitamos uma doença terminal. E não aceitamos quando alguém, por ser fiel a Deus, está morrendo. E às vezes morrendo jovem. E dizemos: como pode ser assim, Senhor? Mas Tiago diz para nós o seguinte: aguardem com paciência o dia do Senhor. Aguardem com paciência a revelação do Senhor. O nosso consolo está neste dia, não nessa vida. Portanto, que Deus nos guarde, guarde a você, meu irmão e minha irmã, de males dessa natureza. Mas se eles vierem, a sua confiança e esperança vai estar onde? Nessa vida? Porque você perdeu a saúde, que é algo tão caro para nós. E a gente às vezes até diz assim: se está com saúde, está tudo bem, o resto a gente consegue. Essa fala para mim é até ímpia, de verdade. De verdade. Porque se estamos com Cristo, sim, aí está tudo bem.
o resto é resto. Então, Tiago faz esse apelo para cada um de nós, para que nós entendamos e esperemos pelo dia do Senhor, pelo dia da sua vinda. E aí, vamos terminar? Chegar ao final, meus queridos, quando o Tiago vai falar dos versos 12 em diante. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou o lamento do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra se fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui, Tiago vai mostrar para nós o seguinte: que a igreja deve ser uma comunidade que vive em comunhão, juntos diante do Senhor. Está alguém sofrendo? Ore por essa pessoa. E está aqui também a mesma ideia de lamente junto a ela. Tiago nos mostra que lamentar não é uma prática solitária. Eu devo lamentar quando você está entristecido, e você também deve fazê-lo, e devemos ser ombro um para o outro. Mas quando alguém está alegre, o que a gente faz? Cantamos louvores, nos alegramos com essa pessoa. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E aqui, ungir com óleo é um termo problemático para muitos, como se o óleo aqui fosse, olha, trouxe o óleo aqui de mirra, de não sei o que mais, e aqui vou derramar sobre você e você vai ficar bem. O óleo aqui, meus irmãos, é óleo medicinal, de propriedades medicinais. Não tem nada a ver com esse óleo que vende lá na Conde de Sarzedas. E eu espero que você não compre esse óleo, por favor. A não ser que seja para fins cosméticos. Tirando isso, não faça isso. O óleo é para fins medicinais. É como se dissesse o seguinte: ó, os presbíteros vão orar, mas aqui Tiago não está ignorando a ação de medicamentos. Muitas vezes nós somos incrédulos. Alguém diz assim: você é incrédulo porque você pede oração e está tomando aí o seu remedinho. Meu Deus, o Deus que deu a ciência pode me curar da maneira que ele quiser. Ele pode me curar por intervenção direta, mas ele pode me curar por meios secundários. O ponto de Tiago não é esse. E aí ele vai colocar algo a mais. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Mostrando que muitas vezes dores que a pessoa passa e enfermidades advêm da vida pecaminosa. E eu tenho falado isso para os irmãos. Tem gente que adoece e a gente fala assim: olha, fulano de tal morreu da doença tal. Sim, mas eu não sei também se Deus tirou a vida daquela pessoa através de uma enfermidade, por disciplina. O pecado pode nos levar, Deus pode nos disciplinar o seu povo, inclusive dessa maneira. Porque ele diz: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aí Tiago vai falar uma coisa que foi esquecida no meio do povo de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tem coisa que não adianta você apenas abrir o seu coração diante de Deus. Você precisa conversar com um irmão confiável, uma irmã confiável. Não pense que Tiago está dizendo: espalhe para a igreja a situação que você está vivendo. Não é isso. Ele está dizendo: busque alguém para te ajudar. Quantas vezes cristãos se metem em situação pecaminosa durante anos, subjugados por vícios durante anos e vivem uma vida dupla. A duplicidade que Tiago está condenando desde o início. Tiago nos chama a abandonar isso. Busque alguém confiável. Ah, mas vai ser uma vergonha. Vai ser mesmo. Eu vou me humilhar. Vai mesmo. Mas você vai sair dessa situação. Ou pelo menos vai dar os primeiros passos para sair disso. Alguém confiável.
alguém maduro na fé, que você pode contar, que pode ouvir você, acompanhar você, orar por você. É disso que Tiago está falando aqui. E aí, depois disso, ele vai dizer: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele vai dar o exemplo de Elias e vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. E sempre que virmos, e ele termina com isso e eu também. Quantas vezes, e nós presbiterianos deveríamos nos envergonhar ainda mais desse ponto final aqui do verso 19. Ele vai dizer que se você vê algum irmão entre vocês se desviar da verdade, você deve ir até lá e chamar a atenção dele para tentar convertê-lo do erro. Quantas vezes vemos irmãos em situação pecaminosa e dizemos assim: não sou eu. Tem gente, e aqui, pastor, tá dando direta? Não, tô dando direta mesmo agora. Tem gente que chegou já para mim aqui na igreja e falou assim: pastor, se soubesse de algumas coisas que eu sei aí, pastor, você está em pecado, porque você está vendo que algumas coisas estão erradas, você não tem coragem de repreender a pessoa e nem de entrar com a denúncia. Você está em pecado. E Tiago está dizendo isso. E a nossa igreja segue o padrão também por causa desse texto. Eu estou vendo que alguém está em erro, que está se desviando da verdade, eu não faço nada pela pessoa, eu não chamo a atenção da pessoa, eu não denuncio a pessoa uma vez que eu já chamei a atenção, e ainda digo para o pastor da igreja, como eu já ouvi: ah, pastor, tem umas coisas que eu sei que eu nem gosto, nem quero te falar, nem te falo. E não fala, e no final das contas não fala mesmo. Então, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A minha responsabilidade sua é uns com os outros. Você tem responsabilidade comigo e eu com você. Se eu te vejo em fraqueza, eu tenho que lamentar diante de Deus, lamentar na sua presença e buscar te ajudar. Tiago nos chama e nos exorta para vivermos uma vida de comunidade, uma vida onde nós temos pessoas confiáveis que podemos abrir o nosso coração, que podemos lamentar juntos. Mas Tiago nos chama principalmente, meus irmãos, para vivermos em integridade e que Deus dá graça àqueles que o buscam com corações quebrantados. Sim, aprendemos sobre muitos aspectos do lamento, mas principalmente nós fomos relembrados que Deus está disposto a ouvir e a se aproximar daquele que se humilha com um coração verdadeiro e sincero. Por pior pecado que você esteja envolvido ou por fraqueza, se você se arrepende e se volta para Deus, você tem um Deus disposto a te restaurar e te levantar. Tiago nos ensina isso nesta noite. Se coloca de pé, vamos orar? Seu nome é santo, ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Os serafins continuamente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Que possamos ver a tua glória na vida, ó Deus, na vida da igreja, na vida do teu povo, como vemos, Senhor Deus. Que possamos também ser corajosos, ser comprometidos com o Senhor, para chamar a atenção do nosso irmão ou da nossa irmã quando o virmos em situação pecaminosa. Que o nosso compromisso, Senhor Deus, seja maior contigo do que com nós mesmos. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a lamentar quando estivermos passando por provações. Ajuda-nos, ó Deus, a lamentar junto com aqueles que são provados. Ajuda-nos a lamentar por aqueles que estão sendo oprimidos, ó Deus, aqueles que estão sob enfermidade. Ajuda-nos a ser uma comunidade acolhedora, que sofre com os que sofrem e se alegra com os que se alegram. Tenha misericórdia de nós, nos repreenda para que nós possamos aprender a amar uns aos outros de maneira ordeira e verdadeira, Senhor. Nos chama a atenção para que nós entendamos que essa vida que fomos chamados a viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pela própria graça que o Senhor nos garante aqui, por meio desse texto, que o Senhor dá àqueles que estão diante do Senhor. São tantas lições preciosas, Senhor. Ajuda-nos a que elas possam ser absorvidas pelo nosso coração, pelo nosso entendimento e que possa fazer parte da segunda igreja de cada um de nós, Senhor Deus. Restaura-nos, Senhor, a uma vida de confessar os nossos pecados, a uma vida de reconhecer com pessoas que são confiáveis, de abrir nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar ajuda se estamos caídos, se estamos de uma prática pecaminosa, presos a ela por muito tempo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor Deus, eu lembro também da nossa irmã Elisa, ó Deus, daquilo que ela vai passar, o momento que ela passará na terça-feira, Senhor Deus. Que o Senhor
seja com a nossa irmã, o Senhor abençoe, dê o teu melhor para ela, conduza ela em todo o processo, Senhor, e que, como o Senhor tem conduzido até aqui, que a mão do Senhor proveja para ela o teu melhor. Ó Deus, nós